Meus amigos, minhas amigas, desculpem minha falha no fim do primeiro bloco, que eu já me despedi como se não houvesse uma continuação, mas quando eu abri eu disse que este programa de hoje seria em 2 blocos, com 2 grandes autores, com 2 grandes estudiosos, 2 grandes conhecedores do direito marítimo. Eu infelizmente encerrei, por falha minha, o primeiro bloco, como se tivesse acabado o programa, mas não, temos o segundo bloco ainda. É que eu estava apertado, viu, doutora? Me desculpa, então eu encerrei e corri para o banheiro. Mas temos o segundo bloco com a doutora Daniela Ohana Melo Lage Barros Barbosa. Doutora Daniela, que gentilmente atendeu o nosso pedido para estar aqui, é advogada, consultora, professora na área de direito marítimo e especialista em direito aquaviário e atividade portuária pela Univale de Santa Catarina. Doutora Daniela, muito obrigado por atender ao convite, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigada, o prazer é meu, para as pessoas de casa também, os ouvintes que estão prestigiando o nosso Oficina do Direito. Perfeito. No primeiro bloco, o professor Agripino aqui deu uma aula com toda a propriedade que lhe cabe, a doutora também é uma exímia conhecedora, e ainda, mas como a matéria é muito complexa, pouco explorada e deveras interessante, sobrou muita coisa para abordarmos ainda. Então vamos tentar, ao longo desse bloco, expor e explicar para o pessoal em casa temas inerentes ao direito marítimo, construção naval, como está a situação portuária brasileira. Crescimento na construção de embarcações. Esse tópico a nossa produção separou dizendo o seguinte, que cresceu houve um aumento superior a 25% no número de embarcações na frota brasileira, com a geração de 25 mil empregos nessa cadeia produtiva. Realmente existe esse crescimento, ele é sustentável, é uma bolha. E a que se deve esse crescimento em toda a atividade naval, doutora? O momento econômico do país, mundial. Certo. O que ocorre na área do direito marítimo é que não é estanque. O direito marítimo, você trabalha com a economia mundial. Quem trabalha com direito marítimo são especialistas, mestres, doutores, mas principalmente os especialistas, porque você tem que ter uma noção do direito, não só o nacional, como o internacional, e também tem que ter a noção da realidade econômico e social do país e do mundo. Não funciona se você não for uma pessoa que entenda como funciona o mercado financeiro, bolsa, como funciona o nosso comércio mundial. Um exemplo assim, só que sem querer te interromper, já interrompendo. Além de gordo como o Jô Soares, eu ainda tenho a canequinha, tenho os bordões. Por exemplo, uma retração grande no PIB chinês reflete no direito marítimo? Reflete, porque o que acontece mundialmente no momento? Nós temos aí o desenvolvimento da indústria naval. Certo. Como é que a China cresceu? Cresceu uma parte, a Coreia do Sul também, um grande expoente na indústria naval, construindo navios. 90%, 98% do comércio mundial é feito através do mar. Quem compra, quem vende. Para todos os países, basicamente é o direito marítimo que nós atuamos. Então, o Brasil não tem essa história e é isso que nós precisamos reverter. Certo. Todos esses países de primeiro mundo, ou que têm uma economia forte, eles atuam fortemente aonde? Na indústria naval, na construção e no comércio. O comércio exterior, a balança comercial, é que nos sustenta. Não é a indústria automobilista. Ajuda, é claro, nós temos um setor muito forte, sim, mas a construção naval, Inglaterra, que foi no passado, mas agora está com a China, com a Coreia do Sul, a Grécia está quebrada, até porque nos envolve mais esse setor. Então você percebe uma série de mecanismos que interferem diretamente na economia do país. Qual foi o setor atual? Por que está havendo essa crescente construção de embarcações? O setor que está levando isso é do offshore, da construção naval, voltado para o setor de petróleo e gás. Certo. Mas isso é um gargalo. Não é exatamente só isso que o Brasil deve se preocupar. É claro que nós temos desenvolver esse setor, porque é uma riqueza que nós temos, é a nossa Amazônia Azul. Certo. Onde que temos nossas riquezas recém-descobertas, e estão sendo desenvolvidas, trabalhadas para essa exploração, exportação, que vai nos dar desenvolvimento.
Qual é o gap do momento? O gap do momento é que não tem gente capacitada para a construção, desenvolvimento de exploração e de exportação, enfim. Não é só no setor do direito, isso acontece em toda a população, comunidade em geral. O que o Brasil tem? Uma costa extensa, absurda. São várias cidades litorâneas. Isso trabalha diretamente com o comércio exterior, né? Importação, exportação e tudo, portos e navios. Mas nossos produtos vêm do Mato Grosso, Goiás, nossas que são commodities. Nossa soja, enfim, todo o nosso produto de exportação. Porque nós não somos um país extremamente industrializado, nós tentamos um caminho. Qual é o caminho no momento que estamos na chamada de curva de aprendizado? É da construção naval. Então, a construção naval de embarcações que detém uma tecnologia especializada que nós não temos, estamos importando aos poucos e criando nessa curva de aprendizado nossos operários. Mas não pensa só que é no setor tecnológico, no setor da construção naval, vamos dizer, de soldador na área de metal mecânica, né? Engenharia naval. Nós precisamos desenvolver esse setor, mas nós não temos advogados para fechar os contratos. Trabalhar em todos os setores, na área trabalhista, previdenciária, comercial, enfim. Não é só o setor do direito marítimo. Quando pensa, você está falando, é só avaria, dano do navio, seguro da carga. Isso é um setor importantíssimo que a gente não tem tradição. Certo. São poucos advogados atualmente no país realmente maritimistas. O que são considerados maritimistas? São advogados que detêm um conhecimento específico, que dominam o inglês, um alemão, um espanhol. No momento, o mercado que está se abrindo são as indústrias querendo se estabelecer no país para a indústria de nave-peças. A nave-peça é o cara que fornece o parafuso, a porca, que né? nem as de autopeças. Exatamente específica para o navio. O navio ele não tem parede, ele tem antepara. O navio não tem janela, é vigia. Então tem uma indústria especializada a fornecer, e fora os mecânicos, exatamente, mecânico, enfim, o pessoal que trabalha especializado nesse tipo de tecnologia. Então, a gente precisa formar, chamamos agora de capacitação. Deve estar em todos os jornais, o que você ouve sobre capacitação na área do setor da indústria naval é uma coisa absurda. E o país é muito grande. Eu venho do Rio Grande, eu sou carioca, sou natural do Rio de Janeiro, mas estou sediada no Rio Grande e trabalho bastante agora em São Paulo também. No Rio Grande tem uma especificidade, nós temos uma indústria naval, um parque industrial sendo desenvolvido a todo vapor, a cidade dobrou a população em 4 anos e a previsão é de triplicar até 2020, só que não tem estrutura governamental. Não é a prefeitura. A prefeitura ela administra aqueles recursos que ela tem e o que vem para a prefeitura. É estrutura de base. Como não em todo o país, né? Você não tem metrô, você não tem ônibus, esgoto, estrada, né? Luz, estrada. Rio Grande é um dos problemas do nosso modal rodoviário, que é muito mais caro, que lá está devagar, duplicando lentamente, que já era para ter sido feita há muito tempo, a estrada que liga Porto Alegre ao Rio Grande. Então, são outros fatores que precisam desse aceleramento do governo para que consiga se estabelecer, que não vire uma bolha. Certo. O que houve há anos atrás, né, quando a gente, no livro, eu falo no artigo sobre o AFRM, que é o Adicional de Frete de Renovação da Marinha Mercante. Esse artigo foi escrito por encomenda, porque um embarcador, né, um armador, são pequenos armadores no Brasil, nós não temos uma tradição marinheira de armadores. Nós somos um país que trabalhamos com a carga. Temos uma indústria naval, uma indústria cara. Então, não falta incentivo. E um dos incentivos que o governo criou anos atrás, isso é um programa, né, de Estado, não só de governo. Uma política pública do governo federal. De Estado, né? De Estado. Quando a gente fala governo, são os 4 anos. De Estado, você fala uma política, não importa qual seja o governo que esteja naquele momento. Certo.
E ele criou a FRM, que é para fomentar exatamente essa cadeia produtiva. Renovar a marinha mercante. Um país forte é um país que tem uma marinha mercante forte. Nós temos 2 escolas de formação de oficiais de marinha mercante de ponta no Brasil, que os outros países da América do Sul fazem parceria e trazem oficiais, alunos para estudar nessa escola. Mas falta oficiais de marinha mercante no mundo todo, inclusive para atuar no país, apesar de nós termos poucos armadores. E voltando ao caso do armador, o armador queria saber, mas esse tributo é um tributo, é constitucional, tem direito, eu não quero pagar porque não é renovada a marinha mercante. Porque o que o armador quer, né? O transportador também, todo mundo quer pagar menos imposto. Então a gente vai tentar solucionar. E no atual momento, o governo, essa política de Estado, de governo que tem desenvolvido, é aproveitar esse imposto e realmente se transformar numa CID. CID é uma contribuição de intervenção de domínio econômico. Então, ele é um tributo e tem validade porque ele realmente é aplicado na renovação da marinha mercante. Aonde? No ensino, desenvolvendo essa parte de ensino, aproveitando para o financiamento, fornecendo sistemas para que você possa ter o financiamento do estaleiro e para a construção de embarcações. E é isso que está ocorrendo nesse momento. Esse era o que você me perguntou, né? Doutora, rapidamente. Da sua explicação me surgiram algumas questões. E aí eu vou até seccionar aqui. Deixa eu escrever, senão eu me perco. São tantos assuntos. Doutora colocou algo que a gente até tratou um pouquinho com o doutor Agripino, mas eu vou retomar. Poucos maritimistas no país, adorei a expressão. Até 10 anos atrás, tínhamos pouquíssimos, raríssimos previdenciaristas no país. Hoje tem um em cada esquina, ou pretenso usar, tem de monte. A que se deve a escassez de mão de obra especializada na sua área? E a minha pergunta ao doutor Agripino foi, não constar das grades das nossas universidades, absoluta falta de interesse. Tudo bem, lá no interior do Mato Grosso, dificilmente alguém vai querer tratar de direito marítimo. Até deveria, mas não vai. Porque tem como escoar a produção da soja lá pelo porto que o Blairo Maggi fez, cortou o estado no meio lá. Aqui em Santos, maior porto da América Latina, meia dúzia de advogados, ser muito, que tratam das questões marítimas e não promovem encontros, congressos, simpósios, debates, nada. Então a minha primeira pergunta é essa, por que a escassez de mão de obra especializada? Vivi isso na minha área, na previdenciária, hoje não mais, porque a gente pulverizou pelo país, fazendo curso, palestra, tudo. Questão Rio Grande, lá a sua área de atuação. Houve esse aumento estrondoso da população em razão do investimento na indústria naval. E aí desdobro em 2 perguntas. Primeiro, esse investimento ele é único e exclusivamente estatal ou também tem PPP, alguma coisa com a iniciativa privada que eles participem disso? E a segunda é, por que essa expansão no Rio Grande? Pela fácil comunicação com os nossos irmãos latinos? Então são 3 perguntas, não sei se pegou as 3. Pegou? Peguei. Então, por favor, continue sua aula. Tá, vamos assim, simplificando. Existem algumas universidades que dentro da área, dentro da grade universitária de graduação, há direito marítimo. A FURG é a Universidade Federal do Rio Grande, na cidade do Rio Grande, uma universidade voltada para o ecossistema costeiro. Então, ela tem direito da navegação, direito do mar. No meu tempo era comercial marítimo, eu sou formada pela Universidade Federal em Rio Grande. Certo. Então, eu fiz 1 ano de direito do mar. Que legal. 1 ano de comercial marítimo, 1 ano de direito internacional privado. Isso na graduação, além de 1 ano de direito internacional público. Você desenvolve uma cultura marinheira na população. Então, tem diversos eventos lá, a cidade tinha uma indústria pesqueira muito grande. Só que a população passou uma recessão quando o governo, porque isso é uma indústria, cara, tirou o subsídio. No antigo caso da Sunamã, a indústria faliu e as pessoas ficaram desempregadas. E quando isso ocorre, a cidade faliu. Porque não tem quem gire o comércio, que pague o aluguel, que vá fazer aquilo crescer. Não vai pagar seu imposto e a favelização.
uma das coisas que não desenvolveu. Qual foi a saída que, junto com a prefeitura, o governo estadual, é um estado extremamente agrícola e tem um porto privado, um terminal privado, que é o TECOM, e tem um superporto, que é o Porto do Rio Grande. Eles já têm uma estrutura muito boa e desenvolvem, porque é um hub port. É o porto que é o último porto do Brasil, logisticamente estratégico, para distribuição de carga, de importação e exportação com nossos irmãos. Certo. Mas a parte tem muita terra. E nesse desenvolvimento capitaneado pela prefeitura, fizeram um parque industrial e junto trazendo empresas de metal mecânica, mas é a área de construção naval. Então temos vários estaleiros estabelecidos na cidade que estão trazendo mão de obra, emprego, gerando desenvolvimento imobiliário, não existia shopping, nada, agora que vai existir. Estão construindo neste momento, próximo ano, ficará pronto um oceanário, junto com a Universidade Federal do Rio Grande, que vai trazer mais turistas. Tem a maior praia que o gaúcho rio-grandino se orgulha, que é a maior praia, que é a do Cassino de 376 quilômetros. De extensão? De extensão. Nossa. Então, é uma parte turística, só que é muito frio, né? Não é só o Rio Grande, nós temos em Suape, em Pernambuco. Sim, Suape está arrebentando. Porque é o estaleiro que também está desenvolvendo, passando pelos mesmos problemas. Como o Rio de Janeiro ele tem uma tradição na área de construção naval, já tem estaleiros estabelecidos, mas estão desenvolvendo novos estaleiros. Esses estaleiros não têm mão de obra capacitada. O país inteiro parou durante 20 anos a construção naval. Posso só te interromper? A extinção da Lloyd tem a ver com isso? Tem alguma participação nisso? Não, aí foi outro momento. Outra história. Tá. Senão a gente vai... Aqui não vão conseguir, Uhum. mas essa falta de incentivo de governo, né? Certo. A Marinha Mercante, ela passou por uma série de crises, mas essa é outra linha. Na área de construção naval, o Suape passa por esse problema. O que eles fizeram para a cidade se desenvolver? Porque Suape não tinha nada lá em Pernambuco. Eles criaram escolas de base, formação primária, e fizeram incentivos para capacitar o operário para trabalhar dentro dos estaleiros para construir a plataforma, o navio, enfim, tudo que fosse desenvolver o setor de petróleo e gás. Certo. Então, isso é uma parceria, tudo que envolve construção é uma parceria público-privada, porque tem investidores internacionais e o governo que está desenvolvendo a construção naval como um todo. Então, tem parcerias de universidade, enfim, para que se desenvolva capacitação tecnológica, de mão de obra e na área administrativa, porque pessoa que vai lidar com isso, o administrador, publicitário, o jornalista, comunicador, não entende como é que funciona o setor. Isso é um setor básico. Você vai na Europa, vai para Hamburgo, Bélgica, Porto do mundo, Hamburgo, né? Bélgica, que é um porto municipal administrado pelos terminais, é uma coisa de outro mundo. Antuérpia aqui. Na Antuérpia. E aí você vê a cultura marinheira da população. Eles sabem a importância do porto. As crianças vão passear, brincar no porto, jogar bola. Enfim, tem uma cultura totalmente diferente. Quando você fala que é um portuário, todo mundo te indica porto. Se você se perde, eu estou perdido aqui, eu quero voltar para o porto. São gentis, todo mundo tem respeito pelo marítimo. Isso não acontece no país. Aqui, quando você fala em outras cidades, Santos, as pessoas que não conhecem Santos pensam num porto sujo, feio, não tão arrumadinho quanto Santos é. Claro que eles estão melhorando, vão fazer umas pinturas e tal, mas em proporção não chega um porto do nosso irmão. Mas é melhor do que muitos portos mais desorganizados. A gente chama... O porto ele é organizado, mas a gente apelida às vezes de desorganizado, porque perde container, acontecem umas coisas sugêneres. Voltando ao AFRM, né, porque aqui nós temos assim, muitas coisas para falar no setor naval. Ele tem aplicabilidade, sim,
no momento com esse desenvolvimento. É a CPMF da construção naval, é isso? Exato. Digamos, é isso. Tá. Seria, só que a CPMF é de Não, outros sim, setores, e claro ali pro é do mesmo, telespectador. é do valor já tirado da transporte. Ah, não acresceu nada, ou acresceu? Assim, ignorância minha, não tenho a menor intimidade com a sua área. Vamos dizer que o valor do frete era... Ele já tem uma taxa em cima daquele Ele valor. era de 10%. Quando criaram esse fomento, esse incentivo, foi para 11% ou não? Só tiraram um, permaneceu 10%, mas tiraram um e jogaram no cofrinho. Sim. Assim. Mais ou menos assim. Não, peraí, só me esclarece. Era 10, foi para 11? Ou era 10, permaneceu 10, mas tiraram um e colocaram no cofre? Eles geralmente te aumentam, né? Nunca tira, essa é a minha diminui. dúvida. Não tem, por isso que ele não quer pagar mais. Entendeu? Ninguém tira. E está sendo efetivamente direcionado para o fomento. Inclusive tem mais ainda, porque o valor da construção naval é muito alto. Então, dados recentes é que a utilização desse arrecadação cresceu muito, né, de 700. Eu tinha até um valor aqui foi 709 milhões em 2003 e foi arrecadado agora, segundo o Ministério dos Transportes, saltou para 2 bilhões 373 mil em 2010. Então, isso trouxe um desafio para a administração desse valor. E foi no dia 23 de março desse ano, criaram a Lei 12.599, que a Receita Federal agora administra esse valor. Ela já facilita, ela reverte em benefícios no momento que um único órgão arrecada, faz o controle da tributação e já vai fazendo o rateio. Claro que ela não faz repasse. Para fazer esse repasse, como é que ele é feito? Isso vai para um fundo de maneira mercante, se o AFRM vai para o fundo. Do fundo tem um conselho que administra. Aí você quer pegar o seu dinheiro, porque você faz essa contribuição e depois isso retorna para você. Como é que você vai fazer isso? Você vai entrar com um projeto para esse conselho, falando, eu quero um financiamento, né? Eu vou utilizar esse dinheiro e vai entrar no construir uma escola de mecânicos navais, exemplo. Exato. Ou não seria só isso, né? Para capacitar, para dar cursos, para você instalar uma empresa, você modernizar a sua frota de navios, enfim. É com esse dinheiro que você vai fazer isso. Isso vai para o BNDES, ele vai dizer se está cumprindo essas etapas e mesmo que você não tenha contribuído, você vai entrar com essa situação. Você pode mesmo que não tenha contribuído. Mas aí é a indústria da construção naval, que isso é para fomentar a indústria, entendeu? Olha, a ideia me parece muito boa. Funciona. Mais ideias que a senhora teria para tanto fomento como diversificação da nossa construção naval? Você tinha me feito uma outra pergunta além de estudo. E agora eu não vou lembrar. Pior que eu rabisquei aqui, ó. Não me recordo. Eu troco por essa. Será que há outros elementos que a doutora, dada a sua atuação e o pleno conhecimento da matéria, vê como hábeis a fomentar ainda mais o crescimento da nossa construção naval, da nossa indústria naval? Olha, a construção naval, ela não pode ser só fomentada. O Agripino, ele falou no bloco anterior uma coisa muito séria, sobre monopsônio. Né? Ela não pode ser fomentada... Repete a palavra. Monopsônio. O que ele falou, não entendi. A senhora falou, não entendi. Monopsônio. Monopsônio é o ao contrário do monopólio. O monopólio é quando você é uma empresa, tem a mercadoria e todo mundo compra de você, certo? Você é o monopólio daquilo. Eu sou uma empresa de ônibus e todo mundo só pode andar com a minha empresa, mais ninguém. Já o monopsônio é ao contrário, todo mundo só pode vender para você. Então, se você não compra, você regula o preço. Você regula o preço e a qualidade daquele produto. Porque você vai determinar as regras do mercado. A partir do momento que você fala, eu não quero mais, eu não vou comprar, isso não é um negócio que me interessa. Todas aquelas empresas pequenas, criadas, que pegaram financiamento, isso já aconteceu na história do nosso país, quebra. Nossa. Porque não tem para quem ela fornecer. A construção naval ela não deve ser só para o offshore, né, ou para a parte de indústria do petróleo e gás. Nós estamos nas mãos dos armadores estrangeiros. Eles regulam o frete.
A construção naval deve ser para renovar nossa marinha mercante de embarcações para fazer o nosso comércio exterior, a nossa hidrografia, a nossa parte de hidrovias, né, de cabotagem. Tem que desenvolver esse setor. É um modal mais barato, que realmente ajudaria a baratear todos os preços das nossas mercadorias. Então, tem uma série de coisas que a indústria naval tem que desenvolver e olhar para os outros lados. A indústria naval vai se manter se for verificado esse setor. Toda essa mão de obra criada sempre vai ter serviço. Ela não vai ter só para construir o estaleiro nesse momento. Sim. E nem para construir embarcação para offshore. Ela vai ter a manutenção. Navio é ferro, e ferro está no mar, é só ferrugem, e tem manutenção periódica. Tem que ter essa manutenção. Além disso, tem que ter a manutenção dos nossos navios que vêm, dos navios estrangeiros que sofrem avarias e vêm para o país e precisa ter essa manutenção. E a frota que precisa ser criada e ter manutenção. Isso gera emprego, gera tecnologia, gera renda e qualidade de vida. É uma construção social que nos outros países que trabalharam por isso, trouxeram para a sua população. Dentro do país, aí você vai desenvolvendo todos os setores, línguas, a parte de alimentação, porque você passa a ter uma qualidade de vida. Começa com a educação, educação de base, de segundo grau. Nós não temos na parte de graduação, seja engenharia naval, seja comunicação social, não temos pessoas voltadas pelo setor marítimo. E a parte do direito, tudo é contrato. Em todo momento você compra e vende ou tem uma relação comercial. E esse contrato voltado para o direito marítimo tem que ter uma especificidade. Você tem um vocabulário típico, diferenciado, que tem que ter esse conhecimento técnico. Então, você fala, não é falta de interesse, é falta de lugares que deem a capacitação. E profissionais no país que possam dar essa aula. Você observou que o Agripino tem uma agenda complicadíssima. Ele é um pós-doutor, existem outros doutores, professores especializados. A Universidade Federal do Rio Grande, ela não tem mestrado e doutorado no setor. Ela só tem nem a especialização. Então, isso que está precisando todo o país desenvolver, a parte de graduação, de mestrado, de doutorado, criar cientistas e pessoas que desenvolvam o nosso comércio exterior e nossa indústria naval. Eu vejo a agenda do Agripino, como eu comentei, previdenciarista não tinha, agora está aparecendo um pouquinho. Mas ainda assim, tanto eu como o doutor Teodoro, o doutor Hélio Gustavo, que a doutora conhece, a gente tem que rodar o país dando curso, porque ainda assim falta mão de obra de professor, pessoas empenhadas e dedicadas a transmitir o conhecimento do direito previdenciário. Nossa agenda é maluca, tem semana em Goiânia, na outra semana Maceió, na outra Recife, na outra... É impressionante. Cresceu. E eu ainda assim acho que o direito marítimo ele é mais introspectivo do que o previdenciário. Talvez diante desse novo modelo de comércio exterior com os nossos irmãos. Talvez diante desse fomento do governo atual e do anterior também, a construção naval. Na verdade, iniciado pelo anterior e mantido por eles. Mas é verdade, isso é uma política de Estado, né? Não é uma política de governo. Então, ele não pode ser iniciado, não importa qual seja o governo que tenha. Isso tem que ser são coisas que levam anos. Levar continuidade. Né? Exato. Todos os países que realmente trabalham para a sua população fazem isso. Então, você vê que se o país não desenvolve essa cultura, ele quebra, se ele não trabalha com uma boa balança comercial. Sim. E não adianta só trabalhar com previdenciário. O que falta no nosso país, em qualquer setor, seja a área médica, seja a área do direito, não importa, educação. Doutora, estouramos o tempo, mas ainda lhe dou alguns segundinhos para suas considerações finais. Olha, eu convido vocês a participar aqui da nossa obra. A obra tem temas atuais do direito marítimo, organizado pelo Dr. Agripino. São grandes autores, todos especialistas, entendem profundamente do assunto, escreveram artigos que foram compilados num livro que desenvolve não um conhecimento en passant, mas eu falo que é um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade, mas que a gente aprende bastante e consegue trabalhar no setor.
É um prazer estar aqui, ter desenvolvido, falado um pouquinho do tema. Se a gente for falar sobre tudo direito marítimo, né, você tem uma série de linhas. A gente fica 2 anos aqui no nosso livro hoje. O AFRM é uma área específica, tributária, que você trabalha com contratos, financiamento. Mas você tem uma gama de assuntos, desde norma trabalhista na indústria da construção naval, que a NR 34 é uma instrução normativa específica para isso. Então tem uma série de coisas. Temos previdência. Os operários da construção naval, não vou nem falar da gente do mar, dos embarcados. Não, é totalmente Os operários da diferente. construção naval tinham no decreto de 64 expressamente reconhecido o seu direito à aposentadoria especial. Direito esse extirpado em 97. Então o direito marítimo ele se comunica, como é o mar, com várias gamas, ele vai se entrelaçando, comunica-se com o rio, com o riacho, com tudo, com tudo. Doutora, muito obrigado pela presença, foi um grande prazer. Temos um compromisso daqui a pouco lá no lançamento do livro. Você em casa, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Dessa vez estou encerrando mesmo, não é uma gafe como no bloco anterior. Vejo vocês semana que vem. Até a próxima. Fique ligado. Na TV Primeira você tem informação, esporte e diversão. Continue conosco.